Queridos professores, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais este momento abençoado. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula, a mais um momento de reflexão pedagógica na EBD Online. Muito obrigado pela sua audiência e já faço aqui meus agradecimentos ao nosso pastor da igreja, ao nosso superintendente e toda a equipe de mídia e comunicação da nossa igreja. Queremos refletir com você um pouquinho sobre a lição de número 13 da faixa etária de pré-adolescentes, faixa etária essa que compreende de 11 a 12 anos e que tem por título Pregando a Palavra de Deus. Semana passada, os irmãos estudaram sobre a fé e a prática da Palavra de Deus. Anteriormente, trabalharam também a necessidade da Bíblia como um livro que deve ser estudado. Então, nesse sentido, nós vamos dar complemento aos conhecimentos pedagógicos, teológicos que vocês já vêm estudando. E é claro, querido professor, querida professora, que alguns desses conhecimentos são necessários que você mergulhe um pouquinho, tá? Agora, falando sobre pregar a palavra de Deus, não é que você vai fazer do seu aluno pregadores como os nossos renomados pregadores municipais, estaduais, interestaduais, nacionais, pregadores até internacionais. Não se preocupem com isso, mas é despertar no nosso estudante esse desejo de anunciar a palavra de Deus. Vamos lá. Nesta lição, que tem como texto aqui para a gente iniciar, Romanos 10, 17, na linguagem de hoje, diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu dei uma pausa porque ia confundindo as traduções, acostumado com a tradução corrigida, que diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a gente acaba se complicando um pouquinho quando mudamos as versões. Mas é interessante que você tenha mais de uma versão aí na sua sala de aula para poder trabalhar com os vossos alunos, tá bom? E o texto, de fato, que a gente vai lidar para que o aluno entenda a necessidade de anunciar a palavra de Deus, está em Marcos, né? E esse que a gente vai explorar bem mais, que é Marcos 16, versículos 14 a 18. E esse texto você explora com as suas criatividades para com os alunos, tá bom? No espaço pedagógico, nessa nova lição, que é muito interessante, nós vamos trabalhar a necessidade aqui com algumas situações particulares, como, por exemplo, o nosso comentarista, ele pede para os professores que orem pela sua classe. Eu aproveito para ampliar esse pedido aqui do comentarista, para que vocês orem por suas classes, orando com suas classes. Não é somente orar por eles, mas é orar por eles, com eles. Que eles escutem a oração do professor, a oração da professora, a oração do dirigente, orando por eles também. Pois eles vão se sentir contemplados com o pedido na oração que é feito a Deus. É interessante, eu tenho uma citação aqui de Matthew Henry. E ele diz o seguinte, que a Bíblia é a carta que Deus nos enviou. E a oração é uma carta que nós enviamos a Ele. Então imagina aí, você pega uma citação dessa, diz lá para os seus alunos e em seguida
já está orando por ele, com ele. É como se você estivesse lá dizendo para ele, eu estou escrevendo aqui uma carta para Deus sobre você. E mais bonito ainda, com você. Tá? Então, nós somos os autores desta carta endereçada a Deus, tá bom? Então, vamos seguindo na nossa lição, que chegamos nos objetivos, tá? E eu faço questão de bater na tecla dos objetivos. Nós, professores, precisamos estar sempre antenados com os objetivos da lição, que neste caso, explicar que a evangelização foi uma ordem de Jesus. Assim como nós tivemos outras ordens, essa é especificamente para os seus discípulos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. É claro que aqueles discípulos que estavam mais próximos de Jesus, nós não temos a garantia que tinha alguma criancinha ali por perto, que tinha algum pré-adolescente, algum adolescente por perto, para receber logo esse impacto da mensagem. Contudo, esse ide de Jesus, ele aborda todas as pessoas. Né? Quem for discípulo de Jesus, desde os mais idosos aos mais novos, deve ter esse compromisso de levar o ide glorioso, de levar a mensagem do Evangelho. Apontar que a humanidade necessita da pregação do Evangelho. Evangelho que é boas novas de salvação, as boas novas de Deus. Terceiro objetivo, destacar que é preciso conhecer a mensagem do Evangelho antes de anunciá-la. Vejam bem como esse terceiro objetivo, ele é bem pertinente. Imagine então eu ter que falar de alguém sem conhecê-lo. Pensa que coisa contraditória. Vou falar de mamãe, vou falar de papai, mas eu não sei nem o nome do avô, eu não sei nem o nome o sobrenome do pai, da mãe. Aí alguém pode perguntar, realmente essas pessoas são seus pais? Você não conhece nem o nome completo, não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe que comida gosta, não sabe que cor é preferencial, você não conhece nada dessa pessoa. Então, de fato, você conhece essa pessoa? Imagina agora a gente falando de Jesus e não conhecer Jesus. Não conhecer a salvação que ele dá. Não sentir esta salvação. É como se a gente estivesse falando de algo fora do comum. Professor, eu lhe desafio a levar para a sala de aula uma fruta. Pega uma fruta, uma maçã, uma pera, uma laranja, tá? E antes de iniciar a sua aula, dê uma mordida, aprecie e diga o quanto essa fruta está gostosa e pergunte aos seus alunos se eles sabem do sabor que é aquela fruta. Se estão sentindo. É lógico que não, porque só quem está sentindo é quem está provando. E eles poderão acreditar ou não que a fruta está doce, está azeda, está aguada. Para poder ter a concepção de que aquela fruta é boa ou não é, eles precisarão provar. E é justamente aí que entra essa dica do saborear essa fruta. Ora, como é que eu vou dizer para alguém, Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus é meu salvador, é meu redentor, é meu remidor, Jesus é alfa, é ômega, é princípio, é o fim. Se eu desconheço, se eu não busco esse Jesus, se eu não me aproximo dele. Então, vamos refletir também lá em Jó 42, versículo de número 5. Ele disse, antes eu conhecia Deus só por ouvir falar, mas hoje eu conheço de perto. Depois de passar por muitas experiências, ele precisou, então, trazer para quem estava perto, longe, quem fosse possível, a experiência dele.
Eu agora sei que os pensamentos dele, nenhum pode ser impedidos. E eu conheço esse Deus, que agora não mais, porque eu ouvia falar, mas agora de experiência própria. Então é nesse sentido que nós, enquanto professores, vamos trazer essa necessidade para os alunos de colocar para eles que precisamos anunciar o Evangelho. E quando anunciamos o Evangelho, nós falamos de Jesus. E quando falamos de Jesus, nós devemos falar de alguém que conhecemos, do Pai, do Filho, do seu Santo Espírito. Tá bom? Não deixa passar, professor, não deixa passar, professora, aquele quadro Saberes Escolares. Pense como eu fiquei apaixonado por esse quadro nessa nova lição. Nós não tínhamos isso. E aí, a CPAD traz para a gente esse quadro com essa ampliação de saberes. Nós percebemos já que é uma ampliação até dos objetivos, os pormenorizados, que é necessário que o aluno, ao final da aula, ele deve saber. Aí saber o quê? Nós pregamos por entender que estamos seguindo a ordem de Jesus. Então não pregamos por obrigação, por imposição. Nós pregamos porque esse Jesus nos comissionou para isso. Deixar de anunciar é ser omisso. Mas olha para aí. 3. A humanidade encontra-se distante e separada de Deus. E como é que eu, pré-adolescente, consigo defender este posicionamento que a humanidade está distanciada? Somente porque está escrito, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus? Eu preciso me familiarizar com as Escrituras, antes, é claro, de estar pregando o Evangelho. Ô, irmão Gastone, então esse pregar do Evangelho que o senhor defende pelos pré-adolescentes, não é uma forma de adultizar? Esse termo adultizar aprendi em Campina Grande, quando estive participando de um congresso lá, que é justamente fazer com que crianças e adolescentes tenham comportamentos de adultos, né? Adultização, adultizar. Não é isso, tá? Nós podemos pregar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo, utilizando as Escrituras em quaisquer lugares. Na igreja, na escola, em casa, na rua, no bairro, no hospital, no transporte, em qualquer lugar. Mas muito mais do que pregar com o recurso da Bíblia, com os recursos tecnológicos, pregar com a vida, pregar com aquilo que a gente traz, com a prática. Vamos pegar aqui para fechar a lição, porque o tempo já nos permite ampliar, mas apenas dizer aos nossos pré-adolescentes que precisamos pregar a palavra de Deus e, é claro, aplicando-as à nossa vida. A lição, ela vai ser dividida aí em alguns tópicos que vocês explorarão nesses tópicos com algumas coisinhas que tragam o nosso alunado a participar efetivamente. Olha aí, tópico 1. Ide. Vocês poderão trabalhar essa questão do imperativo, né? Uma ordem do mestre. Então, Jesus nos deu uma ordem. Vai ser preciso pregar. Não é só uma questão de necessidade, mas é porque ele nos mandou e requer de nós que a gente faça isso por amor, para que outras pessoas não se percam. Todos precisam ouvir a mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem da palavra de Deus. Não é para estar contando historinha. Ninguém está interessado em saber do meu dia a dia, mas em saber sobre Jesus. Por fim, aprendendo a pregar, algumas dicas aí para que se possam fazer isso. Não é pegar o pré-adolescente e fazer dele agora o pregador dos pregadores, mas dar a ele alguns subsídios para que eles possam anunciar com ousadia o nome de Jesus.
Que Deus te abençoe e te use poderosamente em mais esta aula. Agradeço a sua audiência, agradeço a confiança do nosso presidente, do nosso superintendente, dessa equipe de mídia e comunicação da nossa igreja, que possibilita que nesse momento a gente possa conversar com vocês. E aí eu já peço a você que não é inscrito no canal da igreja, que se inscreva, que curta, que compartilhe, que possa levar este link para outras pessoas, para que eles sejam alcançados por esta reflexão, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.